Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Hoje, 27 de outubro, daremos continuidade ao estudo do livro Nem Céu, Nem Inferno. Então, eu compartilharei a tela para darmos continuidade aonde nós paramos. Nós paramos justamente na página 62, cujo subtítulo é O Desafio. Ocorre que as revoluções não costumam acontecer sem ferir interesses. Desde 1863, os espíritos superiores já haviam avisado Allan Kardec os obstáculos que seriam enfrentados pela causa espírita, conforme mensagem do espírito Erasmo. A luta os espera. Não serão martirizados corporalmente, como nos primeiros tempos da Igreja, nem se levantarão fogueiras homicidas, como na Idade Média, mas os torturarão moralmente. Serão montadas armadilhas, emboscadas ainda mais perigosas, quando nelas forem utilizadas mãos amigas. Agirão na sombra, receberão golpes sem saber de onde estão vindo, e serão atingidos em pleno peito pelas flechas envenenadas da calúnia. Nada faltará às suas dores. Suscitarão deserções em suas fileiras, e pretensos espíritas, perdidos pelo orgulho e pela vaidade, vão se apresentar como independentes, exclamando: somos nós que estamos no caminho reto, a fim de que vossos adversários natos possam dizer: vejam como se dizem unidos. Tentarão semear o joio entre os grupos, provocando a formação de grupos dissidentes. Arrastarão seus médiuns para fazê-los entrar no mau caminho ou desviá-los de frequentarem os grupos sérios. Vemos aqui, interessante, antes de continuarmos, desde 1863, 4 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. E quão atual, não, meus irmãos, essa mensagem, quando nós estamos determinados ou determinadas a seguir a um propósito, a um objetivo em nossas vidas, que é tão humano que isso ocorra. Nada faltará às suas dores, suscitarão deserções em suas fileiras, e pretensos espíritas, perdidos pelo orgulho e pela vaidade, vão se apresentar como independentes, clamando: isso já havia ali. Desculpa. Alguns serão intimidados, outros serão dominados. Todas as fraquezas serão exploradas. Depois, não esqueçam que alguns enxergarão no Espiritismo um papel a desempenhar e um papel principal, que sentem hoje mais do que uma desilusão em suas ambições. Vão prometer de um lado o que não podem encontrar do outro. Depois, enfim, com o dinheiro, com o dinheiro tão poderoso em seu século atrasado, não poderão encontrar comparsas para representar comédias indignas, com o objetivo de lançar o descrédito e o ridículo sobre a doutrina. Revista Espírita,
1863, dezembro. E de fato ocorreu uma fraude que não foi súbita, mas progressivamente estabelecida por décadas, desde a morte de Allan Kardec. Inclusive, nós vimos que no ano 1866 foi um ano de desafio, como até o Lucas havia falado, que ele ficou enfermo. Não foram inimigos externos que o conduziram, mas infelizmente, mãos amigas, nossa. Às vezes ficamos a pensar o que o mundo espiritual é capaz para nos desvencilharmos do caminho do aprendizado e como nos deixamos levar. Somos ainda realmente crianças que estamos galgando o caminho evolutivo ou caminho para a evolução, subindo grau a grau, ou degrau por degrau. É nessa escada da vida. É interessante. Nessa história vão surgir personagens com atuação bem clara e definida nessa trama ocorrida tanto na França como no Brasil. De um lado, os Judas, que praticaram a desorientação da causa espírita. Do outro, os pioneiros fiéis. Já eram espíritos mais amadurecidos, que não se deixaram levar por essas influências do mundo espiritual, em só tentar tentar complicar todo o ambiente naquela época. E não é isso que ocorre no nosso dia a dia? Não está tão atual? Entre os Judas na França, estavam participantes do movimento espírita, como o advogado Jean-Baptiste Cousteau, seu fiel discípulo e escudeiro Jean Guérin, e administradores da sociedade anônima como Le Marie. Havia muitos anos, eu já lia a vasta biografia sobre os equívocos de Rustem, a figura que, ainda nos tempos de Allan Kardec, serviu aos propósitos dos inimigos invisíveis, por meio de um processo obsessivo. Aproveitaram-se de seu temperamento orgulhoso para atiçar sua vaidade e fazê-lo crer cegamente que ele seria o novo Messias, o enviado, o escolhido pela espiritualidade para fazer o espiritismo entrar numa suposta fase teológica, tornando-se uma religião formal, com seus templos, sacerdotes, dogmas e hierarquias completamente diferentes do que diz o Espiritismo, a doutrina espírita. Que nós temos dogma, que tudo ocorre intimamente, através da revolução moral. Primeiro, por cada um de nós, e gradualmente vai se irradiando com a nossa transformação para a sociedade. As mensagens prescritas pelos inimigos invisíveis a Rustem foram ditadas a somente um médium, contrariando assim o processo fundamental do Espiritismo, que é o controle universal do ensino dos espíritos, em que os espíritos superiores dão o mesmo ensinamento por diversos médios, em diversos lugares diferentes, quando consideram o momento adequado para fazê-lo. E eu tenho notado, meus amigos, que
Paulo Henrique de Figueiredo, que ele repete o ensinamento e vai sempre acrescentando outros, de acordo com o que Kardec aprendeu lá na escola de Pestalozzi. Não era começar pelo vago, pelo abstrato, não. As crianças aprendiam na base do que elas já conheciam. Interessante. Isso eu tenho observado mesmo. Essas psicografias compuseram a obra Os Quatro Evangelhos, publicada por ele e que compõe uma moral completamente oposta à do Espiritismo, usurpando inevitavelmente seu nome. Um texto longo em demasia, chegando a ser prolixo. O que é prolixo? Prolixo é o excesso de palavras. E repetitivo, o que torna a leitura cansativa, tentando convencer o leitor pelo cansaço e fazendo espalhados em suas páginas os antigos e superados dogmas das religiões ancestrais. Como está embutido em nós esses dogmas? Sem percebermos no nosso dia a dia, em nossos conceitos, as nossas vidas, que não abrimos, que não somos flexíveis para as novas ideias. Estava observando ontem, após o estudo, o quanto devemos escutar outras ideias, outras opiniões, equipará-las, igualá-las, para que possamos ter uma noção ou a certeza do que a própria doutrina está falando. Por que eu digo isso? Ocorreu ontem uma citação que para nós não tem nada a ver, falando que Deus colocava castigos, que existia sim os castigos. Para mim, pessoalmente, apesar de toda a minha ignorância, eu acho impossível isso. Como? Se os pais, se como tarefa paterna ou materna, querem dar os melhores para os seus filhos e procuram ser pessoas bondosas, como um ser que nos criou vai nos impor e vai nos castigar? Seria contra suas próprias leis, que está baseada nas leis morais, como diz o Livro dos Espíritos. Lei de trabalho, amor, caridade, progresso e assim sucessivamente. Lá se encontrarão as ideias de castigo, de um Deus implacável e vingativo, a submissão passiva das almas, a mistura indevida de sofrimento físico e sofrimento moral, como se fossem penalidades impostas por uma divindade cruel e sádica. A queda dos espíritos de uma condição melhor para pior, pela culpa, a carne humana como sendo portadora da ignorância e concupiscência. Jesus não teria sido nem Deus e nem homem, vivendo uma vida de simulação por não ter corpo material, um ser que nunca poderia encarnar e, para estar entre nós, teria executado uma vida falsa, sem dor, sem fome, sem vida, no corpo etéreo. Mais uma vez, completamente contra a lei divina. Como Jesus vai ficar com um corpo
transmitindo a sua doutrina durante 3 anos, não reencarnar, não sentir as dores físicas, se ele era o próprio enviado de Deus? Se nós, quando nos estamos no mundo espiritual, temos uma noção melhor do que ainda nos falta aprender, imaginem os considerados missionários, o responsável espiritual do planeta Terra, não tomar um corpo? Como pode ser isso? A falsa teoria ditada pelos inimigos, invisíveis a Rustem, mistura os termos calcados na obra de Kardec, aqueles dogmas conservadores sobre a degradação da alma próprios dessas antigas doutrinas, com a intenção implícita de anular o espiritismo como alavanca das ideias progressistas. Ou seja, pensamento filiado à tradição religiosa dogmática da Igreja, um pensamento retrógrado, heterônomo, como hoje em dia, que estamos tentando com todos os nossos esforços sairmos desta acomodação que foi nos imposto, e foi nos imposto através da nossa educação, e que recebemos há várias encarnações. Não é fácil, porque ficar quietinho no cantinho, na sua vida de sempre, não nos dá trabalho. Mas seguir, estudar, analisar os fatos e aprender é um movimento que a alma necessita. E iremos passar por tantos obstáculos. Provenientes de uma lei, provenientes da própria natureza de cada um. Como dizem, somos espíritos de terceira linha, de terceira classe, muito imperfeitos, como o planeta está gradualmente se tornando uma casa, vamos dizer assim, melhor para nós, porque os seus habitantes também estão amadurecendo. Os Teng, comandando um pequeno grupo espírita em Bordeaux, começou a se afastar de Kardec. Isso é típico da obsessão. Com as infiltrações espirituais. Quantas vezes, meus irmãos, eu tenho observado que ocorre sem percebermos. Mas não com ele, não, com todos nós. Embutindo-nos ideias, criando condições, formas para que o nosso ego se torne maior, por orgulho da nossa parte. Inicialmente, chamava-o de mestre, mas aos poucos foi se deixando levar pelo orgulho, confiante nos espíritos que se comunicavam com ele por meio de alguns médiuns, afirmando que ele seria o grande Messias, escolhido pela espiritualidade para dar ao mundo a moral espírita. Imaginem que, estudante, ele passou completamente a se considerar superior ao próprio professor, ou seja, ao próprio Kardec. Nos faz analisar
e refletirmos o quanto necessitamos estarmos educando os nossos pensamentos. Porque damos brechas para que a espiritualidade, cujo objetivo é nos desviarmos do caminho, esteja nos a induzindo a isso, através do nosso próprio orgulho. Depois da morte de Kardec, em 1869, veio o pior. Sua esposa, Amélie, então com 73 anos, transferiu a responsabilidade pela continuidade das obras para os administradores designados, como explica Simone Privato. Passados os primeiros meses, nos quais teve que tomar providências urgentes, Amélie Baudet chegou à conclusão de que ela, sozinha, não poderia encarregar-se desse trabalho. Tomou a decisão de delegá-lo a uma instituição. Além disso, apesar de que, juridicamente, era a única herdeira de Allan Kardec, considerava que as obras espíritas escritas por ele não eram uma propriedade particular, mas sim do espiritismo. Na verdade, Amélie estava apenas cumprindo os planos do seu marido, que na Constituição Transitória do Espiritismo desejava que suas obras pertencessem ao Espiritismo. Toda a estrutura da Constituição Transitória do Espiritismo, proposta por Kardec na Revista Espírita, propunha ser necessário uma sociedade comercial anônima, com rigorosa contabilidade, sem benefício pessoal dos membros, com determinação expressa dos fundos para o espiritismo. Os fundadores da livraria espírita deveriam renunciar a toda especulação financeira. Mas os administradores não conseguiram essas recomendações. Então, vamos ficar por aqui, porque eu fui buscar justamente isso na Revista Espírita de 1869, que diz: eu não sei se vocês estão vendo, mas mesmo assim, para ter uma certeza melhor, eu vou compartilhar novamente. Bom, Kardec, estamos na Revista Espírita de 1869, como vocês estão vendo, abril, número 4, porque ele desencarnou em 31 de abril. Ele está dizendo que está se preparando para a mudança da Livraria Espírita para a Rue de Lille, número 7. A partir dessa mesma data, o escritório da redação e o domicílio pessoal do senhor Allan Kardec ficam a Avenida e Villa Segur, número 39, atrás dos Inválidos. A Sociedade Espírita de Paris, provisoriamente, fará suas sessões no local da livraria, Rua de Lille, número 7. E ele vem explicando o seguinte: como nós havíamos lido que era seu desejo, a Livraria Espírita não é uma empresa comercial. Foi criada por uma sociedade de espíritas, tendo em vista os interesses da doutrina e que renunciam pelo contrato que os ligam a toda especulação pessoal. Olhem, por favor, observem que o que ele está falando sobre a Livraria Espírita é administrada por um gerente, simples mandatário, e todos os lucros constatados pelos balanços anuais é administrada por um gerente, simples mandatário, e todos os lucros constatados pelos balanços anuais serão por ele lançados na Caixa Geral do Espiritismo. Essa caixa é provisoriamente administrada pelo gerente da livraria, sob a supervisão da sociedade fundadora.
Em consequência, receberá os fundos de qualquer procedência, destinados para tal finalidade, terem, terá uma contabilidade exata e operará a sua movimentação até quando as circunstâncias determinarem o seu emprego. Notem que este era o objetivo de Kardec. Por isso que ele se transferiu, comprou um terreno grande, na vila, na vila de Segur, tinha planos de fazer como se fosse casinhas para abraçar os espíritas da época que não estavam com situação, que estavam com problemas financeiros. Tinha também o desejo de fundar, de fazer este museu, que era o seu objetivo. Esta era a vontade de Kardec. E continuaremos também na página 182, desculpe, é que é assim, tem que ir devagarzinho para não perder nada, né? Que continua falando sobre a decisão que a Amélie tomou. Ó, estamos chegando. Pronto. Aqui, continuamos na Revista Espírita Abril, de 1869. Errata, número de março de 1869. Ele fala justamente, que interessante, que a página 93 da revista, linha 31, em vez de concerto do espírito, é conceito do espírito. Houve um erro de impressão, Allan Kardec. E aqui tem um aviso do desencarne dele. Este foi o último fascículo da Revista Espírita, que veio à lume sobre a responsabilidade de Allan Kardec. A partir do mês de maio de 1869, essa tarefa ficou a cargo de seus continuadores, tendo à frente, pelo comitê de redação, o senhor Armand Theodore Deslian, na qualidade de secretário-gerente da revista. Então, até abril de 1869, Kardec era e organizou tudo antes do seu desencarne. A revista já estava preparada até abril do corrente ano. Continuando, para que nós fomos buscar justamente na revista Espírita e achamos conveniente estamos também ir em busca na própria fonte. E na página 210, observe. Desculpe, tenho que ir devagarzinho. 206, 210. Nova Constituição da Sociedade de Paris. Foi justamente o que havíamos lido anteriormente sobre a vontade de Amélie, que já estava com 73 anos e não se achava em condições físicas de seguir à frente com toda essa responsabilidade. Então, nova Constituição da Sociedade de Paris.
Em face das dificuldades sugeridas com a morte de Senhor Allan Kardec, e para não deixar em suspenso os graves interesses que ele sempre soube salvaguardar, com tanta prudência quanto sabedoria, a Sociedade de Paris foi levada, no mais curto prazo, a se constituir de maneira regular e estável, tanto para as providências junto às autoridades, quanto para tranquilizar os espíritos timoratos sobre as consequências do acontecimento imprevisto que, repentinamente, feriu toda a grande espírita, toda a grande família espírita. Não duvidamos de que os nossos leitores nos agradecerão por lhes darmos a respeito os mais precisos detalhes. É por isso que nos apresentamos a lhes dar a conhecer as decisões da sociedade, condensadas nos discursos do Sr. Levan, vice-presidente da antiga comissão, do novo presidente, Sr. Mallet, que reproduzimos integralmente. Aí eles têm aqui uma um longo texto que data da Sociedade Espírita, da Sociedade de Paris, 9 de abril de 1869. Vamos até a página 211, onde no final se diz assim, nenhum dos parágrafos diz: desde o primeiro deste mês, a comissão já se reuniu 2 vezes, a fim de deliberar imediatamente e não deixar um só instante a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sem direção legal, aceita e reconhecida. Continuando, todos esses motivos levaram a vossa comissão atual a vos apresentar uma lista de 7 nomes que devem compor a nova diretoria para o ano de 1869, 1870, o que seriam os senhores Levan, Mallet, Canaguier, Ravin, Teslian, Delane e Taylor. Seguindo, bom, aqui é a nova sociedade, depois da morte de Kardec, ou seja, a nova comissão, não a sociedade, de 1869 a 1870. Observem que é muito conhecido por nós o Delane pai. E assina Levan, que é o vice-presidente dessa comissão. Então, continuando, vamos ver também que na página 210, 218, boa noite é cruel, bom dia, Leide. Nós estamos, eu fui buscar na Revista Espírita a continuação do que ele está falando sobre o desvio, sabe, Leide? Porque como está escrito aqui na página 63 do livro físico, que já lemos, eu quis ir buscar na íntegra, na Revista Espírita de abril de 1869, já lemos uma boa parte, porque está citando sobre a morte de Kardec e a impossibilidade de Amélie, aos 73 anos, se ver sozinha com tanta responsabilidade. Então, aqui em cima, para que você tenha uma ideia, podemos rever que você foi na página, para não me perder. Na página, vimos que na página 142, tem dizendo, dando uma nota,
do desencarne de Kardec, que ocorreu no dia 31 de abril. Aí, em maio, eles esclarecem o seguinte, um avisozinho. Aqui, ó. Você tá vendo? Ok, tá. Então, tem dizendo, este foi o último fascículo da Revista Espírita, que veio a lume sobre a responsabilidade de Allan Kardec, a partir do mês de maio de 1869. Esta tarefa ficou a cargo dos seus continuadores, tendo à frente, pelo comitê da redação, o senhor Armand Theodore Deslian, na qualidade de secretário-gerente da revista. Foi feita uma comissão, como nós vimos, lemos aqui, de 1869 até 1870. Eles tinham que tomar uma providência. E Kardec desencarnou aos 65 anos, como consta aqui na página 197, porque eu estava com dúvida. Aí, continua na página 182 da Revista Espírita. Não, aqui, ó. Tem a nova Constituição. E fizeram uma comissão que diz assim: não duvidamos de que os nossos leitores nos agradecerão por lhes darmos a respeito os mais precisos detalhes. É por isso que nos apressamos a lhes dar a conhecer as decisões da sociedade, condensadas nos discursos do senhor Levan, o vice-presidente da antiga comissão, e o novo presidente, o senhor Mallet, que produzimos integralmente, e é imenso. Também vemos que foi desde o primeiro mês, deste mês de maio, a nova direção da comissão. E aqui foi o que eu estava mencionando. Todos esses motivos levaram a vossa comissão atual a vos apresentar uma lista de 7 nomes. Isso é muito importante, sabe, Florzinha? Compondo a nova diretoria, o ano de 1869, como eu te falei, a 70, que são eles, senhor Levan, Mallet, Cournadieu, Revin, Deslian, Delane, que é o mais conhecido, e Tolot. E continuando, vamos até a decisão de Amélie. Consta na página 218. Então, vamos abrir um parêntese para aqui na página onde paramos. Paramos na 65 e vamos ler na íntegra a decisão da senhora Allan Kardec. Desejando com todas as suas possibilidades e segundo as necessidades do momento, contribuir para a realização dos planos para o futuro feitos por seu marido, a senhora Allan Kardec, única proprietária legal das obras e da revista, deseja, por devotamento à doutrina, parágrafo 1º, doar anualmente à Caixa Geral do Espiritismo o excedente dos lucros provenientes da venda dos livros espíritas, das assinaturas da revista, bem como das operações da livraria espírita, mas com a condição expressa de que ninguém, a título de membro da comissão central ou outra, tenha o direito de imiscuir-se pelo negócio industrial e que os recebimentos, sejam quais forem, sejam recolhidos sem observação, já que ela pretende tudo gerir pessoalmente, programar as reimpressões das obras,
as reimpressões das obras, as publicações novas, regular o seu critério, os seus emolumentos de seus empregados, o aluguel e as despesas futuras, numa palavra, todos os gastos gerais. Então, ela está doando tudo para esta sociedade. E ninguém deveria se aproveitar da caixa de fundo, como se diz, caixa geral do espiritismo. Ela deveria ser a única responsável que tudo que ocorresse dentro do movimento da Revista Espírita. E nós vimos que isso não ocorreu. O segundo parágrafo, a revista está aberta à publicação dos artigos que a Comissão Central julgar úteis à causa do Espiritismo, mas com a condição expressa de serem previamente sancionados pela proprietária e pelo comitê da redação, sucedendo o mesmo com todas as publicações, sejam quais forem. Se ocorresse, por algum motivo, o desejo de atualizar uma obra, ela tinha que ser com a comissão devidamente comunicada. Era lei. Parágrafo 3º. A Caixa Geral do Espiritismo é confiada a um tesoureiro encarregado da gerência dos fundos, sob a supervisão da comissão diretora. Até que sejam utilizados esses fundos, serão empregados na aquisição de bens imóveis para fazer frente a todas as eventualidades. Anualmente, o tesoureiro fará uma detalhada prestação de contas da situação da Caixa, que será publicada na revista. Também vimos e comentamos que não ocorreu isso, que não se dizia para os membros ou lhe perguntava o que deveria ser feito. E eles tinham que saber antes qual era o objetivo, os objetivos, no caso da pessoa responsável. Nós estamos em 1869, tá, gente? Para não fazermos confusão com Lemarie. Comunicadas essas decisões, a Sociedade de Paris, na sessão de 16 de abril, foi a senhora Allan Kardec objeto de unânimes felicitações. Este novo exemplo de desinteresse e de devotamento será, não temos dúvida, apreciado e compreendido por todos aqueles cujo concurso ativo e incessante é conquistado pela filosofia regeneradora por excelência. Bom, estes eram os desejos da senhora Allan Kardec, ou Amélie Baudet. Bom, vamos retornar ao livro digital. Onde paramos. Observem, mas os administradores não seguiram essas recomendações fundamentais. Acabamos de ler. Com a constituição da sociedade anônima, liberaram-na completamente. Aí observem aqui a nota de rodapé. Conforme expressão utilizada
na Revista Espírita de agosto de 1869. Vimos a de abril, qual era o desejo de Amélie. E já em agosto houve uma alteração. E começaram a receber não só o salário, mas também juros e participação nos lucros, atitude reprovada pelos espíritas sérios. Posteriormente, quando assumiu a administração, Lemarri passou a ceder aos interesses escusos de Guérin, ao controlar a Sociedade Anônima e a Revista Espírita, após este ter recebido uma poupuda herança de Rustem para divulgar sua obra no meio espírita. Não nos esqueçamos que Guérin era o advogado de Rustem e ele deveria gerir toda a sua fortuna após o seu desencarne. E assim o fez, integralmente. Lemarri também participou de uma fraude relacionada às falsas fotografias de espíritos. Foi condenado e preso justamente. Essa aventura jogou no descrédito o nome dos espíritas na França, manchando o trabalho irrepreensível do casal rival. E por isso que a descredibilidade que ocorreu naquela época, fazendo com que o espiritismo fosse entendido ou considerado como uma seita. Imagine se o responsável da época, que era Lemarri, foi preso por fraude. Eu também iria me perguntar como pode ser isso, que é algo normal. Eu fico a pensar. Já havia tantos problemas dentro do próprio movimento espírita da época. As pessoas estavam confundidas, recebendo na revista Espíritas induções, sendo induzidas para o objetivo de Lemarri. Imagine como estava a cabeça dessas pessoas, que, na verdade, assinaram uma procuração para que Lemarri ficasse responsável por tudo, porque esses membros, eles viviam distantes, no interior, não estavam sempre presentes nas reuniões. Então foi mais fácil para eles fazerem isso, colocar nas mãos de Lemarri à sua disposição e que ele fizesse o que achasse mais conveniente. Só que ele não avisava com antecedência, como está no estatuto, a esses membros. Não, ele tomava uma atitude que alterava completamente o estatuto. Isso é grave, estava alterando o estatuto, como nós lemos, pela vontade de Amélie, e assim ocorria, assim foi feito. Aí está a descredibilidade. A revista espírita passou a publicar ideias anti-espíritas, como de Rustem e da teosofia de Blavatsky, desde 1880. Aqueles que fizessem palestras passaram a receber por isso, imaginem. Entre eles, Lemarri, com o dinheiro da bolsa farta de Guérin. Observe. Já pensou? Se cada palestrante, vamos dizer palestrante espírita, recebessem um cachê para fazer uma exposição. Imaginem que se vêm pessoas da nossa pátria, que é mais solicitado, com todas as despesas pagas, plus um cachê. Gente, tudo completamente oposto à humildade da doutrina amorosa.
Sigamos. O objetivo era induzi-los a divulgar o rustenguismo. Claro que palestrantes lúcidos, como Leon Denis, recusaram. Como nós estávamos comentando ontem, depois do estudo, como havíamos falado, algumas questões. Cada um tem a sua forma de ser. Mas trazer, como havíamos visto, dogmas, castigos, imposições de ordem divina, já não condiz com a própria doutrina do que estamos estudando. Da mesma forma, esses comportamentos que tinham apenas o interesse pessoal. Por quê? Estava, gente, rolando muito, muito dinheiro por trás de tudo isso. Continuando. Quando Amélie morreu, Lemarie e seus auxiliares correram para tomar posse de todos os valores, considerando que se tratava de bens da sociedade. Gente, meu Deus, nessa ânsia, observem, gente, que dó. Queimaram os arquivos preciosos de Allan Kardec, milhares de documentos e cartas, numa fogueira da ignorância. É triste. Me deixa muito emotiva tudo isso. Aliás, esse estudo tem mexido muito comigo. E não pertenciam a eles esses documentos. Como objetivo de Kardec, de Amélie, deixar para as futuras gerações tudo catalogado, explicando o que ocorreu na sua época. Por fim, Guérin tornou-se sócio, foi fazendo aportes até se tornar proprietário tanto da sociedade quanto dos direitos da Revista Espírita. Fez delas, então, escravas de seus propósitos, publicando artigos e até livretos que difamavam Allan Kardec em defesa dos desvaneios de Rustem. Tem jeito. Dentro da própria revista que Allan Kardec criou para levar ao mundo as suas pesquisas, foi defamado. E é tão atual isso, né, gente? Entre colegas, entre amigos, dentro dos centros espíritas, acusações. Eu acho que, na verdade, sabe, só há uma coisa: orgulho, interesses pessoais, um grande egoísmo. Não se vê o todo. A estrutura da sociedade, com o direito às obras e à revista espírita, na calada da noite e longe do olhar dos fiéis pioneiros, foi vendida a Guérin. 72% das ações da sociedade em troca de uma casa com jardim valendo 108 mil francos, o que lhe permitiu oficialmente usar a Revue Espírita para vergonhosamente atacar Kardec e seus verdadeiros continuadores, além de divulgar a deturpação de Rustem e os 4 evangelhos em suas páginas. Isso consta na obra mencionada anteriormente de Simone Privato, O Legado de Kardec. Bom, gente, como estamos aqui fisicamente sozinhos, não posso falar. Eu havia preparado
esse estudo. Mas podemos seguir adiante com esse subtítulo, se a nossa florzinha Leide não pode falar, e graças a Deus está conosco, escutando, né, florzinha? Obrigada, tá? Obrigada pelo apoio. Então, vamos seguir adiante neste subtítulo, porque são 9h26, temos bastante tempo. Vou tomar um pouquinho de chá. Se você puder escrever alguma coisa, Flor, alguma pergunta, senão eu continuo. O que você acha? Então, eu vou dar continuidade, tá, Florzinha? Vamos ver aqui. Não é grande, gente. Não é longo, não. A luta dos pioneiros fiéis. Ocorre que, do outro lado, entre os pioneiros, estavam a própria esposa de Kardec, Amélie Baudet, e uma médium amiga da família, sempre presente, companhia fiel do casal, Berthe Flopo, além de jovens espíritas como Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, o casal Rosen, o casal Rosen, o Rosen, Henri Sauce e centenas de colaboradores que as mais recentes pesquisas começaram a resgatar e colocar no lugar do destaque que merecem. Foi por isso que eu fiz questão de trazer os tradutores da obra Beaucoup de Lumière, ou seja, Muita Luz, porque é um histórico que conta a luta de Berthe Frepot em benefício, como ela foi corajosa em mostrar o que estava ocorrendo na época. Não foi possível terminar ontem, por isso daremos continuidade. Já foi baixado no YouTube, que na verdade iniciamos, mas as perguntas foram muito mais além e só falamos, conversamos algumas coisinhas. Mas como somos espíritos imortais, não temos tempo. Daremos continuidade posteriormente, de acordo com a agenda dos tradutores. Foram eles que, desde a primeira hora, tomaram a defesa da causa e continuaram bravamente após a morte de Kardec. Passaram-se 12 anos, gente, 12 anos. Desde a volta de Kardec para o mundo espiritual. Por mais natural que fosse, sua morte certamente abalou todos os espíritas acostumados com o mestre ao leme, apontando caminhos e desviando das pedras. Ainda sobreveio o ano terrível, como descreveu Victor Hugo em 1872, evocando Paris, sitiada e as barricadas da Comuna. Pois, em janeiro de 1881, um grupo de amigos da família e médiuns reuniu-se em Villa de Ségur, Paris, na casa da viúva Amélie Baudet, e recebem a mensagem de Allan Kardec que afirma, gente, eu fico toda arrepiada só de estar lendo isso. É emocionante. A doutrina, por assim dizer, ficou adormecida desde minha partida. Era impossível que fosse de outra forma, já que meu desaparecimento súbito não me deu tempo para realizar os projetos que havia feito e que, perdão, e que permitiria a uma coletividade homogênea continuar o trabalho que havia sido iniciado. Então, as desgraças que surgiram em nossa querida pátria obrigaram cada um a trabalhar materialmente para melhorar a própria situação e a de nosso querido país.
pois deve-se admitir que a maior parte dos espíritas, sendo os primeiros apóstolos, sem fortuna, tem o dever de promover as necessidades diárias de suas famílias. Bert Flupo. Infelizmente, porém, os fatos se agravaram e a Sociedade Anônima para a continuação das obras de Allan Kardec e a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, por responsabilidade de seus administradores, não permaneceram no caminho traçado pelo mestre, publicando textos que se desviavam da doutrina, provocando dissidências e semeando o joio no movimento espírita. Nossa, como é atual! Como o ser humano consegue desviar completamente um objetivo tão lindo como esse. Rivalo continua. Não te disse, Amélie, querida companheira dos meus trabalhos, que era para o futuro que tinhas que olhar por ti, por mim, pelo Espiritismo? Cabe a ti, portanto, retificar aquilo que no momento tem sido manchado de erros. Cabe a ti distinguir os espíritos abnegados e devotados à nossa causa, desde há muito, que chamados a continuar a fazer frutificar o que eu semeei, devem, tão logo o momento de agir lhe seja indicado, formar uma sociedade nova, chamada a elaborar a continuação das minhas obras. Olha aí, inclusive, como vimos, Kardec tinha a vontade que esses livros fossem vendidos em preços econômicos para que todos pudessem adquiri-los. Assim, por ora, basta a ti uma coisa, que consiste em preparar-te para mudar as disposições existentes em favor dessa velha sociedade, encaminhando-as àquela que irá se formar e para a qual é a tua missão velar. Gente, tem que ser uma pessoa muito determinada, muito corajosa, para ir contra uma maré, como estava ocorrendo naquela época. Eu não posso fazer nada a não ser ler, porque está tão claro. Eu vou comentar mais o que se está tão claro? Já havíamos mencionado anteriormente as nossas conversas sobre isso. Lemos também no livro Beaucoup de Lumière tudo isso. Então vamos seguir? Surge uma nova instituição em 1883. Surge uma nova instituição em 1883, a União Espírita Francesa. Na véspera do Natal, mais de 400 espíritas uniram-se a Amélie Baudet, sua querida amiga e médium Beth Fleupot, Gabriel Delane, Leon Denis e tantos outros. É emocionante. Uma comissão central de ao menos 30 membros nomeados pela Assembleia Geral assumiu as recomendações de Allan Kardec na instituição transitória do Espiritismo. Um novo jornal, L'Espiritisme, o Espiritismo, resume o seu título, Tudo o que lhe importa divulgar. Então, isso surgiu em 1883, na União Espírita Francesa. E ainda existe, viu, gente? Henri Sauce, um dos primeiros biógrafos de Allan Kardec, colaborador de L'Espiritisme e participante ativo da União Espírita Francesa, no inverno de 1883 a 1884, reunido com diversas testemunhas, ouviu de um lionês
que dizia ser amigo pessoal de Le Marie, que este havia feito modificações em La Gênese. Surpreendido com tanta notícia, comparou frase a frase com a edição original e constatou as modificações. A esse respeito, comenta Simone Privato. O que eu acho interessante aqui, Leite, sobre o que nós comentamos ontem, como Amélie não sabia dessas modificações. Se ela mesma, com esses 30 membros, fundaram a União Espírita Francesa. Como disse o nosso irmão ontem, não, isso foi feito por Kardec. Mas, gente, como foi feito se está aqui? Dizendo, se Amélie soubesse, será que não iria comunicar o seu desejo à sua amiga, à sua melhor amiga? É uma contradição. Eu vou ler o que você escreveu. Pois é, eu não entendo. Eu não entendo isso. Não, não tem lógica, sabe, Leide? Eu acho que o estudo de ontem serve para que possamos ver as duas partes. Tantos aqueles que estão estudando a teoria proposta por Paulo Henrique, como outro grupo, e outros grupos que aparecerão. Eu não entendo. Se houve isso, aqui, gente, acabamos de ler, aqui surge uma nova instituição em 1883, a União Espírita Francesa. Na véspera do Natal, mais de 400 espíritas unem-se. A Amélie Podela estava viva ainda, gente. Sua querida amiga e médium Berthe Fropo, Gabriel Delane, Leon Denis e tantos outros. Estou repetindo. Uma comissão central de ao menos 30 membros nomeados pela Assembleia Geral assumiu as recomendações de Allan Kardec na Constituição Transitória do Espiritismo, um novo jornal, L'Espiritisme, ou Espiritismo, resume em seu título tudo o que lhe importa divulgar. Não condiz, não condiz. Gente, quem sou eu para dizer? Eu sou apenas um ser ignorante que tenho muita vontade e me enrolo muito às vezes pela minha incapacidade de expressar muitas vezes até o que eu penso. Mas, poxa, está aqui escrito, está no próprio livro que ele escreveu. Eu não entendo. Não entendo, gente. Bom, seguindo, vamos rever. Henri Souza, um dos pioneiros biógrafos de Allan Kardec, colaborador de L'Espiritisme. Sim, vamos perguntar a ele. Você viu até o final, né, minha flor? Vamos sim, sem dúvida. Eu vou tentar marcar com ele dentro da sua agenda, falando sobre, deixando claro isso sobre o que nós estamos lendo aqui. Porém, tem uma coisa aí, viu, o Leide? Ele está dizendo que quem que está falando isso é a Simone Privato, no livro O Legado de Kardec. Que você viu que ele também é meio contra isso. Então, fica só nós observando os lados.
Bom, ah, Henri Sauce, um dos primeiros biógrafos de Allan Kardec, colaborador de L'Espiritisme e participante ativo da União Espírita Francesa, no inverno de 1883-1884, reunido com diversas testemunhas, ouviu de um leonês, que dizia ser amigo pessoal de Le Marie, que este havia feito modificações Le Marie em La Genese, ou Gênese. Veja, a Simone Privat, ela foi a Paris e encontrou todos esses documentos lá na livraria de Paris, na Livraria Nacional de Paris. E que está lá. E podemos ver depois também, porque eu tenho um livro aqui dela, fazer as comparações. Mas aí iríamos desvirtuar muito. Mas tudo é questão, sabe de quê, gente? De estudo. Esse não é o nosso objetivo. Surpreendido com tal notícia, comparou frase a frase com a edição original e constatou as modificações. A esse respeito, comenta Simone Privat. Henri Sauce não podia calar-se diante de um fato tão grave. Com sua reconhecida coragem e sua fidelidade doutrinária, publicou em dezembro de 1884, no periódico de L'Espiritisme, um artigo que constitui um marco na história do Espiritismo, denominado Uma Infâmia. Contra minha vontade, me deixo levar pela indignação que minha alma transborda. A Gênese sofreu importantes mutilações. Mais uma vez, se o próprio biógrafo está dizendo isso, se esse grupo estava unido, a pessoa direta, que é a esposa de Kardec, não sabia disso. Está no Legado de Kardec, de Simone Privat. Dado nome aos bois, os administradores da Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, para a qual Amélie Baudet, esposa de Rival, havia doado todos os direitos sobre as obras do seu marido, foram os responsáveis pela quinta edição adulterada. Olha, vamos ver? Dando nome aos bois, os administradores da Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, para a qual Amélie Baudet, esposa de Rival, havia doado todos os direitos sobre as obras do seu marido, foram os responsáveis pela quinta edição adulterada. Eles disseram que foi Amélie. Como é que pode? Se eles que estavam fazendo tudo isso, estavam levando a revista espírita, como vimos anteriormente, a forma de pensar de Rustenck. Os primeiros atuantes foram Armand Deslian e Eduard Mathieu Bitard. Depois, com a saída dos primeiros, deu continuidade o secretário-gerente Pierre Gaetan Lemarie, em conjunto com Bitard. Esses são os nomes que foram os responsáveis por essas adulterações. Mais uma vez. Os primeiros atuantes foram Armand Deslian e Eduard Mathieu-Bitard. Depois, com a saída dos primeiros, deu continuidade o secretário-gerente Pierre Gaetan Lemarie, em conjunto com Bitard. Como vimos anteriormente, Lemarie passou a usar a Revista Espírita para lançar artigos
contra os membros da União Espírita Francesa, mas também para tentar desesperadamente ocultar a infâmia da adulteração de a Gênese, que havia se tornado. Eu não sei aonde você ficou, minha linda. Eu estou observando aqui, eu estou lendo, eu não sei onde você ficou, porque você caiu a internet, então eu vou ler novamente, tá? Dando nome aos bois, os administradores da Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, para a qual Amélie Baudet, esposa de Rival, havia doado todos os direitos sobre as obras do seu marido, foram os responsáveis pela quinta edição adulterada. Os primeiros atuantes foram Armand Deslian e Eduardo Mathieu Pitard. Depois, com a saída dos primeiros, deu continuidade o secretário-gerente Pierre Guetin Lemarie, em conjunto com Pitard. Como vimos anteriormente, Lemarie passou a usar a Revista Espírita para lançar artigos contra os membros da União Espírita Francesa, mas também para tentar desesperadamente ocultar a infâmia da adulteração de a Gênese, que já havia se tornado um grande escândalo entre os espíritas. Mais uma vez, se ainda estava o mesmo grupo na União Espírita Francesa, como nós vimos anteriormente. Gente, aqui estão os nomes dessas pessoas fiéis ao Espiritismo. Amélie, Beth Fropo, Delane, Leon Denis e tantos outros. Como estão dizendo que Kardec, foi ele que fez essas atualizações. E por que ele não diz através da psicografia para a sua esposa? Vamos dizer, estou dando assim, chutando. Alguma coisa. Eu não sei, eu não entendo não, mas está tudo bem. Para mim, não tem lógica. Eu acho que, até como espírita, devemos ouvir, mas estamos observando o porquê, qual o objetivo deste grupo ou dos grupos, se estão constando esses fatos, esses documentos na própria Biblioteca Nacional, onde Simone Prevado viu, fez e escreveu o livro, porque está existindo essas opiniões. Como estudante, como disse, ainda muito ignorante, são questões que eu faço. Então, vamos ficar por aqui. Daremos continuidade a obras póstumas. Na página 68, aqui no livro digital, página 70. Muito obrigado, muito obrigada, peço desculpas a todos e a todas por ter sido bem extenso a nossa, praticamente uma leitura, mas é assim que eu sei fazer. Beijo no coração, até a próxima semana.